Pode. Vamos lá, pessoal. Tanto o pessoal do presencial como o pessoal também do online. Então, o objetivo de hoje é trabalharmos em alguns pontos importantes da Lei de Interceptação Telefônica, tá? Que é a Lei 9.296 de 1996. Então, assim, vai ser disponibilizado depois esse material aí de acompanhamento, que tem alguns conceitos importantes, porque na maioria dos casos a pessoa começa a fazer o quê? A confusão dos conceitos de gravação ambiental, escuta telefônica. Então eu trouxe nessa aula justamente esses conceitos para você poder fazer a diferença aí e não ter mais nenhum tipo de dúvida a respeito desses conceitos, beleza? Eu vou destrinchar bem a aula, trabalhar em cima desses pontos, trazendo o conceito também que eu vou citar para vocês, mas vai estar nesse material de acompanhamento. E principalmente o pessoal que vai fazer o concurso aí também para a Polícia Civil de Pernambuco, né, que cai essa lei específica e só que não está no conteúdo de direito penal, e sim no conteúdo de processo penal, porque ela envolve um pouco aspectos processuais, apesar de ter uma infração penal prevista no seu artigo 10, tá? Mas na maioria dos casos ela pode ser trabalhada como legislação extravagante ou até mesmo dentro do próprio processo penal, beleza? Então começando aí, ponto de número 1, sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Pessoal, partindo desse primeiro ponto, de número 1 aqui, ó, eu busco o fundamento em cima da Constituição Federal no artigo 5º, inciso 12, tá? Da Constituição Federal de 88. Que eu vou ler para vocês aí o artigo 5º, inciso 12, que fala o seguinte, ó. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Agora, entre vírgulas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, a princípio, assim, principalmente a pessoa que começou a estudar agora, quando você lê o artigo 5º, inciso 12, dá a entender que a ressalva, né, excepcionalmente para ter uma violação, são das comunicações telefônicas. Se você ler literalmente esse artigo 5º, inciso 12, e não fizer uma interpretação jurisprudencial, analisar para complementá-lo, você vai pensar assim, só cabe a violação das comunicações telefônicas para fins de investigação criminal e instrução processual. Aí tu vai perguntar, e da violação da correspondência? Será que hipótese alguma pode ser violada a correspondência? Será que hipótese alguma pode ter violação de dados e de comunicações telegráficas? Então, se você ler literalmente, aparenta que não tem. Mas como o próprio direito constitucional, né, a pessoa vai fundamentar a doutrina que não existe nenhum direito que é absoluto. Não existe nenhum direito absoluto, tá? Principalmente no artigo 5º ali. Se você verificar, a princípio, há uma ponderação sempre quando há o conflito entre esses direitos. Então, será que hipótese alguma pode ter violação da correspondência? Aí, ó, eu já trago uma ressalva para vocês logo de cara. O STF já julgou que quando a correspondência ela for utilizada para manto, para a prática de crimes, pode ocorrer a violação da correspondência. Um exemplo clássico disso é que ocorre nas penitenciárias. Se você trouxesse como direito absoluto que a correspondência é inviolável, imagina o que os presos iam fazer. Eles iam se comunicar através da correspondência, ia mandar matar os outros lá fora, ia comandar o tráfico, né, as organizações criminosas. Então, excepcionalmente, pode ter a violação da correspondência, sim. Como eles vão saber que essa correspondência ela tem um caráter negativo, no caso? Na verdade, assim, é tudo através de decisão judicial. Há um pleito, né, judicialmente, principalmente partindo da penitenciária, para que ocorra essa violação de correspondência, para que o pessoal do serviço de inteligência tenha acesso.
Obviamente não vai ser todo mundo, não é qualquer agente penitenciário que vai pegar a carta do preso e já vai violar. Não, o setor responsável que tem ali a aptidão para trabalhar, porque vai ter que também desvendar a codificação que utiliza, né, o tráfico, os presos. Então, esse setor responsável que faz aí, né, a análise das correspondências, mas também tudo com autorização que judicial. Não é com essa decisão do STF que você vai falar assim, qualquer agente penitenciário pode pegar a carta do preso, já abrir e violar? Não. Eu posso ter uma decisão judicial em sentido amplo para qualquer preso que esteja nessa penitenciária possa ter aí seu direito de correspondência o quê? Violado. Mas é um setor específico, não é qualquer agente penitenciário. Entendeu? Eu falo isso no que diz respeito ao quê? Penitenciários federais. Essa autorização judicial, então pode ter a violação da correspondência dos presos. Isso por questões de quê? Segurança. Porque nada adiantaria, né, a visita tentar entrar com um celular, o preso se comunicar externamente, se dentro da correspondência ele conseguisse mandar. Então, por isso que pode, excepcionalmente, a correspondência ser violada. Tá? Excepcionalmente, e nesse caso aí, é quando o preso utilizar para poder mandar aí no tráfico, mandar praticar uma atividade delituosa. Beleza? Então, eu já consegui achar a primeira exceção no que diz respeito à violação. Violação de correspondência. Qual é a regra? A regra é que ela é inviolável. Ninguém pode violar. Excepcionalmente, nesse caso aí, de acordo com o STF, a correspondência pode ser violada aí quando envolver aí a prática de atos delituosos, principalmente por presos que se encontram em penitenciárias. Beleza? A próxima ressalva aqui, ó, é no que diz respeito à inviolabilidade de dados. Se você pegar para analisar, fala assim, ó, a comunicação de dados é inviolável? Como regra, sim. Voltando no começo da aula, eu falei como regra, mas eu não posso falar que isso está de forma o quê? Absoluta. Então, quando houver um conflito, excepcionalmente pode correr também o que? A violação de dados. Tá? Que a gente vai estudar mais para frente, eu vou trazer os casos aí. Quem pode violar os dados? Porque, a princípio, no caso da comunicação telefônica, há uma cláusula de reserva de jurisdição. O que significa dizer isso? Que a interceptação telefônica, ela só pode ser realizada, né? Ou seja, para correr a violação dessa comunicação telefônica através de decisão judicial. Essa é a regra. Tá? Existe exceção? Não. Diferentemente, quando ocorrer violação de dados. Violação de dados pode ter a determinação judicial, mas excepcionalmente também pode ser através de uma comissão parlamentar de inquérito e há julgados também aí violação de dados sendo autorizado pelos membros do Ministério Público, promotores de justiça. Beleza? Mas é um caso que eu vou detalhar mais à frente. Tranquilo? Então, o fundamento constitucional é o artigo 5º, inciso 12. A comunicação telefônica, ela só pode ocorrer a sua violação para fins de investigação criminal e instrução que processual. Quando eu falo assim, investigação criminal, toma cuidado com essa primeira denominação. Por quê? Se eu perguntar para você, é necessário ter instauração de inquérito policial para ocorrer interceptação telefônica? Não. Não, porque a investigação criminal ela é muito ampla. Tá? Não é necessário já ter uma instauração do inquérito policial para ocorrer interceptação telefônica. Pode ter uma investigação em andamento, mas o inquérito ainda não foi o quê? Instaurado. Tá? Quando eu falo investigação criminal, vocês vão verificar mais para frente também, quem pode solicitar a interceptação telefônica? Investigação criminal em sentido amplo, ela pode ser realizada tanto pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, como também pelo membro do Ministério Público. Ou por outras autoridades administrativas, que o próprio Código de Processo Penal, no seu artigo 4º, parágrafo único, dá a entender que há essa autorização aí para a investigação criminal ser realizada por outras autoridades. Beleza? Artigo 4º, parágrafo único do CPP. Beleza? Então vamos lá. Ponto de número 2. Conceito de interceptação telefônica. Pessoal, eu peguei o conceito de interceptação telefônica, eu extraí do livro do professor Renato Brasileiro. Tá? Então,
A fundamentação é o seguinte, ó. Segundo o professor Renato Brasileiro, de acordo com a Lei 9.296 de 1996, interceptar uma comunicação não quer dizer interrompê-la, impedi-la, detê-la ou cortá-la. A expressão deve ser compreendida com o hábito de captar a comunicação alheia, tomando conhecimento de seu conteúdo. É da essência da interceptação a participação de um terceiro, que passa a ter ciência do conteúdo de uma comunicação que é alheia. Então, o que é uma interceptação telefônica? Eu vou esquematizar aqui, tá? Tem duas pessoas, obviamente, fazendo o quê? Uma comunicação telefônica. Nessa comunicação vai ocorrer o quê? A incidência de um terceiro. Só que essas duas pessoas não sabem que tem um terceiro fazendo a captação dessa conversa, dessa comunicação, tá? Então, basicamente é você pegar isso aqui, ó. Tenho A, tá? Aqui tá A. A está conversando com quem? Com B. Então aqui há uma conversa sendo realizada entre A e B. E aqui, ó, eu tenho o terceiro. O que o terceiro faz? Ele pega, faz a captação dessa comunicação telefônica. Sem esses dois interlocutores aqui ter ciência. Essa interceptação telefônica, ela pode ser legal ou pode ser o quê? Ilegal. Eu posso muito bem grampear uma comunicação telefônica entre outras pessoas, sem ter o quê? Uma autorização judicial. Se eu não tiver uma autorização judicial, a minha interceptação telefônica, essa que eu estou realizando, ela é o quê? Ilegal. Então, se ela é ilegal, se ela não tem essa autorização judicial, eu estou falando de uma prova o quê? Uma prova ilícita. A prova ilícita é aquilo que eu consegui o quê? Captar. Porque se você chegar e falar para mim que interceptação telefônica é uma prova, está errado. Mas por que, pequeno, está errado? Porque ela não é uma prova. Ela é um meio de obtenção de prova. Quando você faz a interceptação telefônica, você está buscando o quê? Uma fonte de prova. Você está buscando a prova através desse meio. Eu não posso falar que a interceptação telefônica é uma prova porque eu não posso obter nada com a interceptação telefônica. Entendeu? Então, ela é um meio de obtenção de prova, de você chegar com essa interceptação telefônica e fazer o quê? A captação dos elementos aí para você poder utilizar futuramente como fonte de prova. Beleza? Então, o quê? Tem as pessoas conversando, tem um terceiro, as pessoas que estão fazendo essa comunicação telefônica não sabem que o terceiro está fazendo o quê? A captação dessa conversa. Interceptação telefônica é através de comunicação telefônica. Agora, se eu conseguir captar uma conversa de vocês no ambiente aqui, fazendo a interceptação, sem as pessoas que estão fazendo a comunicação saber, aí eu não tenho uma interceptação telefônica. Eu posso ter uma interceptação o quê? Ambiental. Telefônica vai ser o quê? Um ligando para o outro, se comunicando através de uma ligação e um terceiro intervindo. Beleza? Fui claro, pessoal? Alguém quer perguntar a respeito dessa interceptação telefônica? É simples. Duas pessoas conversando, um terceiro captando a conversa, sem essas pessoas ficarem sabendo. Beleza? Agora, para clarear a mente de vocês, eu trouxe alguns conceitos importantes. Primeiro, escuta telefônica. Na escuta telefônica, de acordo com a doutrina, vai falar o seguinte, ó. Qual é o conceito de escuta telefônica? Claro que eu vou esquematizar e vou tentar aí clarear a mente de vocês. É a captação da comunicação telefônica por terceiro, com conhecimento de um dos comunicadores e desconhecimento do outro. Ou seja, eu tenho duas pessoas conversando, um exemplo que eu vou citar, sendo que uma dessas pessoas comunicou ao terceiro, e o terceiro está fazendo o quê? A interceptação. A interceptação que eu falo para captar, né? Ele está escutando a conversa
e um dos interlocutores sabe que esse terceiro está fazendo o quê? A escuta. Então aqui, ó, eu tenho A e tenho B conversando. Aqui eu tenho o terceiro. O A, ó, sabe que o terceiro está fazendo o quê? A captação da conversa. Então não tem uma interceptação telefônica. Por que não tem uma interceptação telefônica? Porque um dos interlocutores sabe que o terceiro está fazendo a captação da conversa. Então, nesse caso, há uma escuta. Escuta telefônica. Tranquilo? Aí eu pergunto para vocês. Na interceptação telefônica, eu falei que tem uma cláusula de reserva de jurisdição. Significa dizer que ela só pode ser determinada judicialmente. Aí tu fala assim, CPI? Não. Quem está ali, por mais que seja presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, é uma autoridade judiciária? Não, faz parte do poder o quê? Legislativo. É um parlamentar. Ele não tem o quê? O exercício da judicância. Ele não é um juiz. Aí tu fala assim, mas lá na Constituição Federal fala que a CPI ela pode, né, trabalhar com os elementos como se fosse o quê? Um juiz. Mas para quebra de sigilo de dados, para interceptação telefônica só através de autorização o quê? Judicial. Tá? Interceptação telefônica. Aí tu fala, e a escuta? A escuta telefônica tem que ter autorização judicial? Sim. Por quê? Porque há ali um terceiro. Só um dos interlocutores sabe desse terceiro. O outro não sabe. Então tem que haver o quê? Autorização judicial para que esse terceiro faça o quê? A escuta. Porque se não tiver autorização judicial, eu estou falando a respeito de uma prova o quê? Prova ilícita. Aí, vocês estão estudando processo penal. Por que eu falo prova ilícita ao invés de prova ilegítima? Porque há uma violação diretamente da Constituição Federal. Quando há uma violação diretamente da Constituição Federal ou de direito material, tem uma prova o quê? Ilícita. Quando há uma interceptação telefônica ou uma escuta telefônica sem autorização judicial, eu estou violando qual artigo? Artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Então eu tenho uma prova o quê? Ilícita. Diferentemente, se eu violasse diretamente o Código de Processo Penal, aí eu teria uma prova o quê? Ilegítima. Tá? Então é prova ilícita. Se ela é uma prova ilícita e eu não conseguir captar esse elemento de prova através de outra fonte independente, ela vai contaminar o restante. É como se fosse o quê? Uma fruta podre numa cesta com outras sem estar, né, contaminada. Se você botar uma fruta podre nesse cesto, obviamente com o passar vai contaminar o quê? Todas as restantes. Tá? Então a interceptação telefônica e a escuta telefônica tem que ter autorização judicial. Próximo ponto. Gravação telefônica ou gravação clandestina. A gravação telefônica, preste atenção. Eu vou gravar a conversa da pessoa que eu estou o quê? Conversando pelo telefone. Então eu tenho duas pessoas. Eu tenho, ó, A e tenho B. Beleza? A e B estão fazendo o quê? Essa comunicação. Sendo que A faz o quê? A gravação. A faz a gravação. Essa gravação feita por A, ela precisa de autorização judicial? Não, porque não há figura de um terceiro. Tá? Não há figura de um terceiro, pelo fato de não ocorrer a figura de um terceiro, então eu não preciso, de acordo com o STF, na gravação telefônica, de autorização judicial. Eu posso estar conversando com outro interlocutor, o que eu vou fazer? Eu mesmo gravando essa conversa. Eu posso utilizar isso como elemento de prova? Posso. Tá? Como fonte de prova, eu posso utilizar de acordo com o STF. Vai ferir a Constituição? Não.
tá? Então a gravação telefônica, ela é permitida, beleza? Então a gravação telefônica, ela é permitida. Aí tu fala assim, eu peguei o celular do cara e abri, consegui visualizar todas as ligações feitas anteriormente por ele, abri, consegui visualizar as mensagens. Você não está fazendo uma gravação telefônica, você não está fazendo escuta, nada. Você está o quê? Ocorrendo, fazendo uma violação de dados, tá? Telefônica tem que ter a conversação. Tranquilo? Pode perguntar. Professor, na escuta telefônica, se o A tiver, ele sabe, mas for em benefício dele, ele pode dar como prova? Ou vai continuar lista? Vai ter que ter autorização judicial. Se tiver autorização judicial, eu estou utilizando o elemento, né, legal para a captação dessa prova. Se não tiver, a prova ilícita, foi que nem eu falei. Porque tem que ter a determinação judicial para ocorrer a interceptação telefônica e a escuta telefônica. Na maioria dos casos, quando você fala interceptação telefônica e escuta telefônica, na maioria dos casos, estou falando como a regra, vai ocorrer onde? Na parte da investigação criminal. Né? Ela vai ser através de uma medida cautelar, que eu vou ter que mostrar o quê? Fumus commissi delicti, significa o quê? Fumaça do cometimento do delito, e o perículo in mora, significa o quê? Se não ocorrer a interceptação nesse momento, corre o perigo de eu não conseguir fazer a captação desse elemento de prova. Tá? Por isso que ela é feita através de uma medida cautelar, principalmente na fase da investigação criminal. Aí tu fala assim, professor, eu posso falar que é uma prova cautelar? Analisando, não de forma tão técnica, sim, porque você vai fazer a captação de forma cautelar. Então, nesse caso específico, aqueles elementos que você está colhendo de forma cautelar, que o contraditório, ou seja, a pessoa que está sendo prejudicada com essa interceptação telefônica, ela vai contraditar isso lá na fase do processo criminal. Então, o contraditório vai ser o quê? Diferido. Por isso que eu falo que é uma prova cautelar, que é realizada na investigação criminal ou na instrução processual, mas depois que fizer a captação, é que você vai dar oportunidade lá na frente para que a parte que está sendo prejudicada venha rebater. Então, por isso que falo que o contraditório na interceptação telefônica e na escuta telefônica é diferido e postergado. Porque tu vai avisar para a pessoa que você está fazendo a interceptação telefônica e a escuta telefônica dela? Vai avisar? Claro que não, né, porra? Por isso que tu vai dar a oportunidade dela contradizer mais à frente. O contraditório vai ser diferido. Beleza? Então, pessoal, isso aqui é a gravação telefônica. Tem dois interlocutores, um grava. Beleza? Sem o outro saber. Pode ser utilizado? Pode. Tá? É constitucional? De acordo com o STF? Sim. Então você pode chegar muito bem e querer ali falar que vai praticar algum delito, algum crime que envolva pena de reclusão, eu gravar, fazer a gravação, ou até mesmo pena de detenção, eu vou gravar essa conversação para utilizar provavelmente como elemento de prova ou até mesmo contra a pessoa ali, para prejudicar essa pessoa. Então a gravação telefônica, se você analisar a Lei 9.296, não existe a previsão da gravação telefônica, porque eu posso gravar tanto a prática de um crime que envolva reclusão, como também a prática de um crime que envolva o quê? Detenção. Eu posso gravar também uma contravenção penal, diferentemente da interceptação telefônica e da escuta telefônica. Só pode ocorrer a autorização judicial se o crime tiver punido com a pena de reclusão. Se tiver punido com a pena de detenção, não pode ocorrer ali a interceptação telefônica. É que eu vou comentar mais para frente. Beleza? Qual? A gravação telefônica não. Eu posso conversar com você, né? Você sem saber, né, que eu estou gravando, eu estou captando toda a nossa conversa através da gravação aqui pelo telefone. Beleza? Agora, no próximo conceito, eu tenho o quê? Comunicação ambiental. O que seria uma comunicação ambiental? Comunicação ambiental é aquilo tudo que a gente vai se comunicar, mas não através de telefone. O que eu estou fazendo com vocês aqui? É uma comunicação o quê? Ambiental. Aí envolve o meio ambiente, professor. Porra,
Nem tudo que eu falo tem que ter a natureza. Não, porra. Quando eu falo ambiente, eu posso ter vários tipos de ambiente. Então, o que eu faço com vocês agora é uma comunicação ambiental. Se você está conversando comigo, você não pode fazer essa captação ambiental? Se eu estou conversando com você, sem utilizar o telefone, você pode fazer a gravação ambiental sem ter que ter o quê? Uma autorização judicial. Mas se tem duas pessoas conversando aqui e existe um terceiro fazendo a captação dessa conversa, ele está fazendo o quê? Uma interceptação ambiental, sem essas duas pessoas ficarem sabendo. Se existe duas pessoas conversando e uma sabe que o terceiro vai fazer a captação do ambiente, aí eu tenho uma escuta ambiental. Tá vendo? Não é difícil, pessoal. É forma de você sempre estar com o elemento da conceito na cabeça. Para na hora da prova, você não cair em nenhum tipo de pegadinha, que eu vou falar o que a CESP sempre vai trabalhar, ela vai repetir, né, e você nunca mais vai cair nessas pegadinhas da banca CESP. Tá? Então, interceptação ambiental aqui, ó, eu tenho A, só para reforçar, B, e tem o terceiro. O terceiro está fazendo a captação sem o consentimento de A e sem o conhecimento também de B. Sem consentimento de ambos. Mas, lembrando o seguinte, a interceptação ambiental tem que ser feito através de autorização judicial? Sim. Por quê? Porque, querendo ou não, você está fazendo uma captação sem a pessoa estar sabendo. Ela tem ali a sua vida, o quê? Privada. Eu não posso conversar muito bem entre paredes com uma outra pessoa, um assunto muito íntimo? Pode. Se tem um terceiro fazendo a captação dessa nossa conversa, ele está invadindo o quê? Nossa vida privada. Então, tem que ter também autorização judicial para ocorrer interceptação ambiental. Tá? Então, uma escuta. Você fala assim, ó. Tem uma escuta que ninguém fala, utiliza, não de forma técnica. Tem aqui um microfone de lapela, tem duas pessoas conversando. Sendo que quem está escutando ali pelo aquele microfone de lapela não tem consentimento de nenhuma dessas pessoas que estão conversando. Ele está escutando ou está interceptando? Está interceptando. Só que o povo, no linguajar comum, fala que ocorreu o quê? Uma escuta. A escuta só se um desses interlocutores soubesse do conhecimento dessa gravação. Tá? Se não tiver entre os interlocutores o conhecimento que há um terceiro ali envolvido, aí eu tenho uma interceptação. Se um deles sabe, eu tenho uma escuta. Então eu posso captar aqui, no meio ambiente, sem for uma conversa do telefone, é escuta ambiental, interceptação ambiental ou gravação ambiental. Mesma regra. Beleza? Que para interceptação telefônica tem que ser crime que haja reclusão também? Sim, porque você vai utilizar como parâmetro, né? O problema é que, assim, quando fala a lei de interceptação telefônica, ela traz de forma mais específica, né? Fala interceptação telefônica. Ela não fala ambiental. Fala só o que é? A conversação telefônica. Só que se você pegar o artigo 1º da lei, ó, artigo 1º, parágrafo único, ela fala o seguinte, ó, o disposto nesta lei aplica-se a interceptação do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática. Então, posso fazer também através de outros meios. Vai ter que ter também o quê? Autorização judicial. Tá? Então, segue como parâmetro, porque há uma violação da vida privada. Se há uma violação da vida privada, tem que ter autorização judicial. Tranquilo? Próximo ponto aqui, ó. Escuta ambiental. Só reforçando, tem A, tem o B. A sabe da incidência do terceiro, sendo que B não sabe do terceiro, então eu tenho uma escuta ambiental. A conversando com B, grava a conversa realizada entre os dois. Então aqui estou conversando contigo, tu está gravando minha conversa aqui, mas não por telefone, pelo amor de Deus. Vai falar assim, Pequeno falou que a escuta ambiental, a gravação ambiental, a interceptação ambiental é através de telefone. Vai tomar um telefone assim, ó, pau! Eu nunca mais tu fazer uma interceptação dessa.
Próximo ponto, pessoal. Professor, Pode perguntar. só a gravação, então, que pode ser para contravenção penal? O resto é tudo instrução processual penal e investigação criminal? Sim. É porque, assim, Não, tá falando a gravação? Gravação. A gravação eu posso... Contravenção para crime. Qualquer tipo de delito, infração penal em sentido amplo. Pode ser crime, contravenção, delito. É porque tu pega ali como elemento de prova. E não precisa de autorização judicial. E o resto é só instrução processual penal É. e investigação criminal. Tu segue a regra aqui da interceptação telefônica, porque você vai ver no artigo 2º que há os requisitos para ocorrer interceptação telefônica. E um deles é que o crime não pode ser punido, com pena de reclusão. Quando fala crime, ele já elimina o quê? A contravenção penal. Quando ele fala reclusão, aí ele elimina os crimes que são punidos com detenção. Por exemplo, ameaça. Você não pode fazer a interceptação telefônica, nem a escuta telefônica de uma pessoa que está te ameaçando. Você pode gravar, mas a interceptação não. Porque a ameaça é um crime punido com detenção. Lesão corporal leve também é punido. Os crimes punidos com detenção não cabe a interceptação telefônica. A não ser, quando mais para frente a gente trabalhar, se há o quê? Um encontro fortuito de provas a serem de piedade. Tá? Eu vou explicar que eventualmente pode ocorrer ali, né, no ato da interceptação, ocorrer, né, a ciência que foi praticado um delito punido com detenção e utilizar essa interceptação ali como elemento de prova. Mas isso é um encontro fortuito, porque a interceptação não foi autorizada com base nesse crime punido com detenção. Tá? Então, a interceptação só é uma exceção quando houver crime de detenção. Existe exceção. Posso pensar assim ou não? Não, porque, a princípio, para ter a interceptação, teve a prática de um crime que envolve reclusão. Aí, no ato de fazer a interceptação da captação da prova, é que você sabe que ocorreu outro crime que é punido com detenção. Então, sempre vai ter que ter um crime punido com reclusão. Porque não pode ocorrer exclusivamente a interceptação nem a escuta telefônica só para um crime que é punido com detenção. Não pode. O que pode ocorrer é que nesse bojo ali você consegue captar a prática de um crime punido com detenção. Tá? Próximo ponto. Comunicações telefônicas de qualquer natureza. Foi o que eu falei para vocês aqui, ó. Você vai seguir o artigo 1º, tá? Artigo 1º, parágrafo único da Lei 9.296 de 1996. Então, o artigo 1º, parágrafo único, fala o seguinte, ó. O disposto nesta lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática. Então, pode ocorrer também, excepcionalmente pelo próprio parágrafo único, né, a captação de uma comunicação de qualquer natureza, informática e telemática. A banca SESC, ela cobra, aliás, a literalidade desse parágrafo único. Ela já vai cobrar, falando que, de acordo com a lei de interceptação telefônica, não cabe a interceptação do fluxo de comunicação em sistema de informática e telemática. Está errado, porque a própria lei traz como ressalva no seu artigo 1º, parágrafo único. Tá? Aí muitos doutrinadores vêm questionar essa autorização. Por quê? A Constituição Federal, ela fala especificamente da interceptação telefônica, para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Mas quando ela fala de interceptação telefônica. Ela não fala interceptação do fluxo de informática nem telemática. Então eles entendem que há uma violação diretamente do artigo 5º, inciso 12. Só que o que prevalece é que isso aqui é plenamente o quê? Constitucional. Tá? O parágrafo único. Isso. Quem? Johnny. Um abraço, Johnny. Parceiro, tá carente, né? Parceiro Johnny, professor de raciocínio lógico aí. Tá aprendendo um pouco comigo, né? Porque ele manja de raciocínio lógico, mas penal e processo é comigo. Não, Marcelo também deve estar assistindo, que tem muita dúvida. Quando ele está dando aula, ele manda o WhatsApp para mim, né? Porque ele fica com as dúvidas, pequeno, o que eu faço? Os alunos estão me pressionando. Eu falei, calma, relaxa, respira, né? Porque vai começar a concatenar aí as suas ideias. Aí ele para, respira, manda o WhatsApp, eu vou pro áudio ali, fica baixinho, tá? Tudo conectado, é um ponto.
Isso. Entendeu? Ele tá só na conversa ali, telefone, porque ele tem muita dúvida, então eu fico passando esses detalhes para ele. Valeu? Um abraço aí, Johnny. Pode falar. Pode dar um exemplo de comunicação telemática? Comunicação telemática? A telemática, a doutrina não cita muito, né? Ela envolve, assim, a de informática, que seria a comunicação através de e-mail. Que, querendo ou não, a gente fala assim, pô, mas a correspondência? Você está conversando através de e-mail. O WhatsApp. O WhatsApp seria uma comunicação que ele fala que pode ser utilizada através de informática, porque você utiliza a internet, mas a comunicação que está fazendo é através de dados, mas através da internet envolvendo a informática. Seria uma forma de você fazer a interceptação. Claro que hoje no WhatsApp, né, não tem como você fazer ali interceptação direta. Agora que está falando, veio no WhatsApp falando que é criptografado, né? Só que eu acho que assim, é um pouco complicado ainda conseguir fazer diretamente duas pessoas conversando pelo WhatsApp. Agora já pelo Facebook fica mais fácil, entendeu? E outro detalhe, tu vai ver, quando pega a parte desses crimes assim, ó, o cara foi lá, publicou um vídeo, por exemplo, ofendendo a honra da pessoa, ofendendo a dignidade, aí depois os grupos vão começando a ligar com ele, difundir a informação. É mais fácil você identificar o que? O primeiro. Depois, cara, que vai difundindo, né? Perde até a finalidade de uma investigação sendo realizada dessa forma. Entendeu? Então, exemplo aí é o clássico é envolvendo o Facebook, envolvendo a comunicação através do Messenger, do WhatsApp, que é uma comunicação através da informática. Qualquer comunicação vai ser vídeo, mensagem. Porque pode ser pelo Skype também, que eu estou fazendo uma comunicação, entendeu? Desde que envolva o quê? A internet. Envolva a internet. Entendeu? Agora você fala assim, e a pessoa foi lá e teve o e-mail devassado. Aí, olha só, houve uma interceptação? Não, pô, houve uma violação da correspondência da pessoa através do e-mail. Né? Porque o e-mail, fica difícil você interceptar o e-mail. Né? Você envia, o que pode ocorrer é que o e-mail está sendo violado. Mas o e-mail, para ser violado, ele tem que também estar o quê? Fechado, você não pode abrir. Que depois que você abrir, ele perde a finalidade, ali porque você sabe do conteúdo. A interceptação do e-mail tinha que ser na hora que tivesse sido... mas... Tivesse mandando. Tecnicamente, eu não sei como é que faz isso, né? Mas, aí, se há uma violação no teu e-mail, há uma violação ali de informática, mas é como se fosse o quê? Uma correspondência sendo realizada. Entendeu? É que nem eu falo assim, o que ocorreu lá com a Carolina Dickmann? Ocorreu uma violação dentro do computador dela, o hacker conseguiu entrar nos dados dela e pegar as fotos, depois ele fez o quê? A divulgação. A princípio, naquele ato daquele indivíduo, ele respondeu, acho que, por crime contra a honra, mas tecnicamente falando, eu não poderia enquadrar ele num crime contra a informática na época, porque não tinha previsão de forma determinada de nenhum crime. Por isso que surgiu a Lei Carolina Dickmann. E agora tem um 154A dentro do Código Penal, que ele violou ali o sistema, conseguiu captar o dado e pum, depois divulgou. Beleza? Pessoal, quebra do sigilo de dados telefônicos. Então, a quebra do sigilo de dados telefônicos, ela pode ser o quê? Realizada através de autorização judicial, tá? Então, qual é a regra? É que os dados telefônicos não sejam o quê? Violados. É inviolável. Essa é a regra. Qual é a exceção? Através de decisão judicial. Primeiro ponto. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pode ocorrer a quebra de sigilo de dados telefônicos através da CPI? Pode. Através do Ministério Público? Pode. Tá? Isso é decisão do STJ. O Ministério Público pode fazer ali quebra de sigilo de dados, o quê? Telefônicos. Sem autorização judicial. CPI também, tá? Dados é a lista de... Dados telefônicos é você pegar o quê? As ligações que a pessoa realizou durante aquele período. Entendeu? Eu saber qual o número de telefone, teu número específico ligou para quem? Então eu estou quebrando os dados. Eu não estou quebrando o quê? A comunicação. Então, a quebra pode ser feita pela CPI. Então, isso é entendimento o quê? Jurisprudencial e doutrinário. A quebra pode ser feita também pelo Ministério Público. Tá? Tinha decisões
tanto a favor como contra, se essa quebra de sigilo de dados telefônicos poderia ser feita pela administração fazendária. A administração fazendária é quem? Os auditores fiscais, tanto da Receita Federal como também da Receita Estadual. Tá? Então, recentemente, está ocorrendo decisões nesse sentido, que a autoridade fazendária pode fazer a quebra de sigilo de dados telefônicos. Tá? Mas tem decisões ainda o quê? Divergentes. Beleza? O delegado de polícia prendeu uma pessoa. Ó, prendeu uma pessoa. Tá? No ato de ele prender essa pessoa, tá lá, o cara é o chefe do tráfico. Ou pode ser um traficante qualquer. Conjuntamente com essa pessoa que foi presa, tem 2 telefones. Aí tá lá. Aí o delegado de polícia pegou o telefone, abriu, buscou nas ligações recentes para quem ele ligou. Fez a anotação, foi lá, pum, clicou, abriu a mensagem. Que isso? Aí foi, pum, anotou tudo. Pode ser feito isso? Se a prisão for em flagrante, pode, acho que é isso. Pode. No ato da prisão ali, a autoridade policial, até mesmo tem decisão do próprio STF, que o policial militar, ele prendeu a pessoa, ele analisou o telefone, as últimas ligações recentes, há essa autorização aí, pela jurisprudência, que ele pode fazer sim. É quebra de sigilo de dados telefônico? Não. Ele entende que naquele momento ele visualizou ali, né, as ligações recentes, então ele pode ver sim. Tá? Então fica a ressalva aí. Isso é jurisprudência. Foi presa a pessoa, olha só, foi presa a pessoa estava com o celular, ele abriu o celular, viu as ligações recentes, viu as mensagens, não é inconstitucional de acordo com o STF. Tá? Seria inevitável também, dá para pensar assim, porque seria inevitável que a interceptação das mensagens do conteúdo do celular da pessoa que foi presa seria vista no futuro. Porque estava com ele ia ser encaminhado à delegacia. Então porque é mais fácil poder uma hora ou outra para poder, né? Isso. Para tentar tomar alguma medida. Agilizar isso. Uhum. Então, isso aí é decisão jurisprudencial. O detalhe, pela lei de organização criminosa, também há autorização pela autoridade policial, pelo Ministério Público, de conseguir fazer uma captação de dados, tá? Telefônicos, dados cadastrais das pessoas que estão sendo investigadas pelo crime de organização criminosa. Ou seja, ligar para uma central de telefonia, ligar para a administradora do cartão de crédito. Então, se a autoridade policial, estou falando de acordo com a lei de organização criminosa, se a autoridade policial ou o Ministério Público requisitar, pela lei de organização criminosa, a telefonia, a administradora de crédito, é obrigada a fornecer o quê? As informações, tá? Envolvendo o crime de organização criminosa. Beleza? Ponto de número 6. Finalidade da interceptação telefônica. Meio de obtenção de prova em investigação criminal ou instrução processual o quê? Penal. Então aqui, pessoal, essa é a regra. Você vai sublinhar isso aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Se você chegar e falar para mim, está ocorrendo um processo civil ou inquérito civil. Você sabe o que é inquérito civil? Sei, é inquérito civil, tá? Inquérito civil, geralmente, ele vai ser instaurado pelo Ministério Público para apurar algum dano ambiental, algum dano aí contra o patrimônio histórico, cultural, tá? Se tem um inquérito civil, se tem um processo civil, pode ocorrer a interceptação telefônica? Pode ou não pode? Cuidado. Pode ou não pode? Quando eu falo pode ou não pode, toma cuidado. Não pode, só através de quê? Investigação criminal, instrução processual penal. Se você está respondendo um PAD, processo administrativo disciplinar, tá? Dentro desse PAD, pode ocorrer a interceptação telefônica, ser autorizado pela comissão processante ali, do processo administrativo disciplinar? Não. Tem que ter o quê? Não, pô. Não pode. Você tem que ter autorização judicial só para o processo administrativo? Só se for o quê? Investigação criminal ou instrução processual penal. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Eu posso pegar uma interceptação telefônica que foi realizada,
que teve a degravação da conversa, né? E utilizar como prova emprestada no processo administrativo? Pode. Processo civil? Pode. Por quê? A primeira interceptação ela foi realizada no bojo de uma investigação criminal ou numa instituição processual penal. Então ela pode ser utilizada como prova emprestada para o processo administrativo e para o processo civil. Qualquer processo depois que foi instaurado ali primeiro na investigação criminal e instituição processual penal. A banca SES pergunta isso? Pergunta. Ela vai perguntar, ela vai fazer a seguinte indagação. A interceptação telefônica, ela não pode ser utilizada como prova emprestada no processo administrativo disciplinar. Tu vai marcar o quê? Errado, porque isso é decisão judicial, jurisprudência, pode sim ser emprestada para ser utilizada no processo administrativo disciplinar. Ou seja, o servidor está respondendo criminalmente, teve autorização da interceptação e além dele responder criminalmente, foi instaurado o quê? Um procedimento administrativo para apurar ali a falta que ele veio a praticar. Com base nisso, a comissão sindicante pode vir pedir o quê? Essa prova e no processo criminal emprestar ali para o processo administrativo. Meio de produção, meio de obtenção de prova. Meio de obtenção de prova. Eu não posso falar que é prova, por quê? Vai ser feita a interceptação. Dentro dessa interceptação, eu não posso captar nada que vai ser útil para mim. Então, não tem prova, porque a prova, eu só posso falar que eu tenho prova, tecnicamente falando, quando há o contraditório, quando há o quê? O ato da outra parte conseguir rebater aquilo que está sendo trazido contra ela. Entendeu? Por isso que eu não falo que eu tenho prova ainda, eu tenho um meio de obtenção de prova, porque é uma medida cautelar que o contraditório vai ser diferido, conforme eu falei para vocês. Então, no caso da interceptação, tá, como ela é um meio de obtenção, em cima da interceptação não existe contraditório. Vai ter em cima no caso, a autoridade policial vai pegar a gravação e ela vai ter que ir atrás de conseguir a prova. Não, ela vai fazer a captação, eles vão fazer a degravação, né? Vão reduzir a escrita ali, aquilo que eles conseguiram pegar. Eles vão fazer, de acordo com o STF, a degravação pode ser feita parcialmente. Ele não precisa fazer de todo o conteúdo. Ele faz daquilo que mais interessa para a investigação. Então faz aquela degravação parcial, depois é apresentado. Com base nisso, a parte que está sendo prejudicada é que vai rebater. Então ali o contraditório está sendo diferido, não no ato que ocorre a interceptação. Porque ela vai ficar sabendo. Entendeu? E nem o advogado fala assim, o advogado, ele pode ter acesso ali à interceptação telefônica? Claro que não. Porque senão o advogado fala assim, meu filho, desliga o telefone, eu troco o número, né? Vai tentar falar de uma forma para o cliente dele parar de se comunicar através do telefone. Beleza? Então, pessoal, pode ser feito assim o empréstimo, da prova que foi obtida através de uma interceptação telefônica num bojo de uma investigação criminal ou na instrução processual penal. Mas, ao contrário, não pode. Eu não posso, no processo administrativo disciplinar, eu não posso, no processo civil, pedir o quê? A interceptação telefônica, com exclusividade, porque ela só pode ser realizada primeiro aqui, depois eu empresto. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, Pode perguntar. se por exemplo não for retirada a prova do crime da instrução penal, pode ser utilizado ele como prova no outro delito? Como assim? Fez a interceptação telefônica, né? Para pegar uma prova da investigação de crime ali. Ah. Só que não foi localizada nenhuma prova de crime nessa interceptação. E, por exemplo, foi localizada uma prova administrativa. Eu posso utilizar também? Pode, porque assim, você utiliza da interceptação como prova que emprestada. Quando fala a comissão sindicância utilizar a interceptação como prova emprestada, ela vai pegar aquilo tudo que interessá-la à comissão. Pode ser tanto a prática delituosa, como também algum ato que ele praticou que não repercuta penalmente, mas administrativamente sim. Entendeu? Existe um artigo dentro da 8.112, pessoal, que vocês devem saber mais do que eu, que deve estar estudando aí, que é uma infração administrativa
só que é um conceito jurídico indeterminado. Eu não sei se é passado assim para vocês, mas eu falo de forma técnica, porque tem professor de direito tem que falar de forma técnica, né? Não estou trabalhando com nenhum imbecil, né? E vocês, a maioria, são tudo formados, são pessoas com nível alto. Então, é conceito jurídico indeterminado significa o quê? Não tem como você falar, é só para esse caso. E na maioria dos casos, eles vão enquadrar sempre nesse, se não conseguir capitular dentro de outro artigo da 8.112. É conduta incompatível com a função. Por exemplo, tu tá bebendo, aí fez besteira na balada, bebendo. Tu é servidor público federal? Tem como ser punido? Tem. Conduta incompatível com a função. Abriu a mala do carro, carnaval, fez merda, desacatou o policial. Conduta incompatível com a função. Ou seja, é um conceito jurídico indeterminado que sempre te enquadra. Então, no ato da interceptação telefônica, você pode ter praticado o quê? Uma conduta incompatível com a função que não repercuta criminalmente. E pode ser utilizado isso. Beleza? Vamos lá, pessoal. Ponto de número 7, ó. Eu vou trazer para vocês, ó, os requisitos para a interceptação telefônica. Então, requisitos para a interceptação telefônica. Então, primeiro aqui, ó. Ordem fundamentada. Aqui, ó. Ordem fundamentada. Ordem fundamentada da autoridade judiciária competente. Tá? Ou seja, quem vai prolatar a decisão autorizando a interceptação telefônica? Falei para vocês que existe uma cláusula de reserva de jurisdição. Ela só pode ser determinada o quê? Judicialmente. Além de ser determinada judicialmente, tem que ser determinado por uma autoridade judiciária o quê? Competente. Quem tem competência, pessoal, é só o juiz. É só os magistrados, ministros, desembargadores, juízes. Ministério Público, autoridade policial não tem competência. Tem o quê? Atribuição. Tá? Então, tecnicamente falando, aqui ninguém fala, a autoridade policial é competente. Não, é competente não. Ele tem atribuição para praticar aquele ato. Aí, envolvendo direito administrativo é outra coisa. Estou falando processo penal, criminalmente, tá? Competência só quem tem é o juiz. E é o primeiro requisito o quê? Essa ordem ser prolatada de forma fundamentada, respeitando o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Por quê? As decisões judiciais têm que ser o quê? Fundamentadas. Então já começa o primeiro fundamento em cima do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. E todas as decisões judiciais têm que ser fundamentadas. Além de ser fundamentada, requer o quê? A autoridade judiciária competente. Quem é a autoridade judiciária competente? Eu vou observar o princípio do juiz natural. Vai ser aquele juiz, de acordo com as regras de competência, que é a autoridade competente para a prática daquela infração delituosa ser analisada por ele. Então, é ele que vai definir o quê? A interceptação telefônica. Só que ele pode indeferir a interceptação telefônica através de uma medida cautelar, conforme eu falei para vocês. Quando estiver ocorrendo o quê? A investigação criminal. Se ele defere na investigação criminal, ele vai se tornar o quê? Prevento, para depois partir e começar a analisar o quê? O processo criminal. Então, o ato dele deferir essa medida cautelar de interceptação telefônica, ele já vai se tornar prevento para julgar o processo criminal futuramente se ocorrer. Beleza? Aí é uma dúvida que eu tenho. E se nesse ato aí, ó, a autoridade que definiu cautelarmente a interceptação telefônica, depois foi analisado que ela era incompetente? Por exemplo, eu posso estar no seguinte caso. Está sendo analisado ali, ó, um tráfico interestadual. Tráfico interestadual não preciso nem falar, né? O tráfico que ocorre além das fronteiras de mais de um estado. O tráfico interestadual
ele é de competência da justiça o quê? Estadual. Então está sendo feita aquela investigação criminal. A princípio é um tráfico interestadual, que é um tráfico com aumento de pena. E a autoridade policial, o Ministério Público, pede o quê? A interceptação telefônica. Aí o juiz estadual, analisando ali, a princípio, aparentemente, ele é o quê? Competente. E ele vai e defere a medida cautelar de interceptação telefônica. Só que depois, com um apurar mais detalhado, verifica-se que não era um tráfico interestadual, e sim um tráfico transnacional, um tráfico internacional que é de competência da justiça o quê? Federal. Aí ferrou, mudou a competência. O juiz que deferiu não era para ser esse, era o juiz federal. Eu posso utilizar essa determinação judicial feita pelo juízo estadual, mesmo ele sendo incompetente posteriormente, como elemento de prova? Jurisprudência? Pode. Tá? A banca CESP já cobrou isso em prova. Tá? Então pode, porque ele era, a princípio, ele aparentemente era o quê? Competente. Depois que foi verificado que ele não era. Então, não vai contaminar o STF, o STJ entende que eu vou aplicar a teoria da aparência do juízo. Porque aparentemente ele aparentava ser o quê? Competente. Beleza? Então eu posso utilizar, mesmo que se futuramente for constatado que ele era incompetente ali para autorizar a interceptação telefônica. Essa parada entra naquela mesma regra, tipo do superior pegar uma missão do subordinado que ele não está conseguindo fazer? Não, porque Tipo, não, porque em juízo eu sei que daí não tem, né? não tem hierarquia. Beleza, mas é basicamente a mesma coisa? Não, porque assim, eu não posso falar que é a mesma coisa, porque é questão de fixação de competência. É porque a gente tem que seguir as regras de competência. Não era para ser julgado pela Justiça Estadual, só isso. Era para ser julgado por quem? Pela Justiça Federal. Então houve o quê? Uma mudança ali no que diz respeito à competência para analisar esse crime. Por isso que ele não consegue aproveitar, porque aparentemente parecia ser o estadual, depois que verificou que era o federal. Tá, então eu vou reformular a pergunta. Se o juiz estadual não estiver conseguindo resolver o problema, um outro juiz estadual pode pegar? Não, porque assim, o juiz ele não pode alegar o quê? Ele não pode alegar que não tem o direito, ele tem que sempre decidir. Então ele não pode chegar... O que pode acontecer dele falar é o seguinte, ó, eu não sou competente para isso. Então há um conflito ali, positivo ou negativo, mas chegou na mão dele, filho, ele nem que ele busque o ET, mas ele tem que decidir. Tá? Beleza? Próximo detalhe. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito disso? Com base nisso que eu falo para vocês. Só quem? Juiz, só ministro, só desembargador que pode ocorrer a autorização judicial para interceptação telefônica. CPI? Não. Ministério Público? Não. Auditor fiscal? Não. Só juiz. Tá? Juiz, ministro, porque quando eu falo autoridade judiciária, eu vou pegar desde os ministros do STF, STJ, tá? É a mesma coisa assim, quando tu fala juiz, tecnicamente é uma expressão mais assim restrita. Então por isso que tu fala autoridade judiciária ou então magistrado, que tu vai pegar ministros do STF, do STJ, desembargadores, tá? Que é um conceito mais amplo. Próximo requisito, letra B, tá aqui, ó, indícios razoáveis, ó, indícios razoáveis, então indícios razoáveis de autoria ou de participação, aqui, ó, de autoria ou de participação, entre parênteses, beleza? Então aqui, ó, indícios razoáveis de autoria ou de participação e da materialidade, né, do crime. Da materialidade
do crime. Então aqui, ó, quando fala indícios razoáveis de autoria, pessoal, significa dizer o quê? Indícios razoáveis de autoria ou de participação e da materialidade do crime. Aí que eu entro o quê? O fumus comis delicti, fumaça do cometimento do quê? Do crime. Tá? E o periculo in mora. Por quê? Eu não posso fazer interceptação telefônica se eu não tenho ali, pelo menos o indício de que o crime ocorreu. Poxa, você não pode fazer interceptação por prospecção, por acaso. Não pode, pô. Você tem que ter indícios de autoria e da materialidade do quê? Do crime. Que seja punido com reclusão. Beleza? Toma cuidado, o que a Banca CESP faz? Ela vai trocar indícios e vai botar o quê? Prova. A questão vai estar errada. Porque indícios é mera probabilidade de que a pessoa foi autora do crime. Eu não posso falar que eu tenho que ter prova da autoria. Por quê? Com a interceptação eu estou tentando buscar a prova, pô. Por que eu vou ter que ter prova de autoria para ter interceptação telefônica? Então não tem necessidade de interceptação telefônica ser realizada. Você já tem prova que a pessoa praticou o crime. Então é indícios. Então, exemplo, se você chega num local, num crime, tá ali, ó, a pessoa tá com a arma na mão, tem um corpo caído, cheio de sangue, eu tenho o quê? Indício que essa pessoa matou essa. Mas eu não posso falar que eu tenho prova. Por quê? Às vezes, ela pegou a arma do chão e tirou da mão da pessoa que tinha acabado de se suicidar. Porque existe isso, né? Uma pessoa leiga. Já viu? Hoje em dia, né? O cara morreu, o cara vai lá botar aqui, né? Nem é médico, ou então ele bota o dedo no furo do tiro, né? Aí fica isso. É o curioso. Curioso é a pior coisa que existe na vida. É uma praga. Tem que apanhar, não é? Pô, o curioso vai ser curioso. O curioso é ter fofoqueiro, né? Então, pessoal, ele pode ser o curioso, meteu a mão na arma do crime, gostou da arma, tal, vou levar, né? Vai querer levar. Mas assim, eu tenho indício que foi ele que praticou o crime. Mas não tenho o quê? Provas. A prova ela tem que ser produzida onde? No processo criminal, na instrução processual penal, quando der o quê? Oportunidade de contraditório e da ampla defesa. Beleza? Professor, qual é a tradução do periculo in mora? Periculo in mora é que naquele momento... O pessoal tivesse pedido para repetir a pergunta. Pergunta... Repetir a pergunta, o pessoal faz. Eu? O que eu... A pergunta que ela acabou de fazer para você. Ah, tá. Ela está perguntando o que significa periculo in mora. Periculo in mora, traduzindo, tá, é um termo em latim, significa o quê? Eu tenho que ter o fumus comissis delicti, traduzindo o que eu falei, que é a fumaça do cometimento do crime. Aí tu fala assim, fumus boni iuris pequeno. Eu falei, não foi isso que eu falei. Né? Falei, fumus comissis delicti. Fumaça do cometimento de crime, mais o que? O periculo in mora. Perigo da demora. Significa dizer o quê? Se a interceptação telefônica não for realizada naquele momento, corre o perigo de eu não conseguir fazer o quê? A captação de algum elemento de prova. Tá? Então, por isso que fala periculo in mora. No caso da decretação da prisão preventiva, tu tem um periculo em libertar. Né? Ou seja, se você não decretar a prisão preventiva naquele momento, o magistrado corre o risco de você depois não conseguir o quê? Prender essa pessoa, que ela pode vazar. Beleza? Ficou claro aqui, pessoal? Tá tranquilo? Tá favorável? Então tá beleza. Vamos agora para a letra C. O próximo requisito, ó, que é trazido aí, é quando, letra C, quando a prova, então anota aí, pessoal. Letra C, quando a prova não puder ser realizada por outro
por outros meios, tá? Então, quando a prova não puder ser realizada por outros meios. Ou seja, vamos fazer tipo assim uma comparação. Só cuidado para não confundir. Eu tenho medo, às vezes, de fazer essas comparações. Depois o cara fala assim, foi o pequeno que falou, né? Aí dorme, aí aquele dormiu. Aí parece que pegou a sua defesa, acordou. Aí ele escutou só o pedaço que ele foi o pequeno. Ele não tem culpa. Então aqui, ó. Quando há a decretação de uma prisão preventiva, ela é o quê? A última ratio. Eu só posso decretar prisão preventiva se eu não tiver uma medida cautelar diversa da prisão, ou seja, uma medida menos drástica. Aqui, a gente vai utilizar esse raciocínio. A interceptação telefônica, ela só é realizada se eu não tiver outro meio para fazer a captação do elemento de prova. Então, ela é o quê? A última ratio. Porque, querendo ou não, ela vai violar a liberdade da pessoa, a vida privada. Então, por isso que ela vai ser em último caso, se eu não conseguir captar como elemento de prova, né, através de outros meios. Beleza? Agora, a interceptação telefônica, eu posso falar que ela é uma prova cautelar. Tá? Prova cautelar é diferentemente da prova não repetível. Prova não repetível é aquela que não pode ser o quê? Repetida. Aí um exemplo que é clássico pela doutrina, que é o exame de corpo de delito. Ou você faz o exame de corpo de delito naquele momento, ou você vai perder o quê? Os vestígios da infração penal que foi realizada, que causou ali. Por exemplo, crime de estupro. Você tem que fazer o exame de corpo de delito rapidamente. Lesão corporal leve, também. Porque é uma prova não repetível. Mas esse exame de corpo de delito, ele vai ter o contraditório o quê? Diferido. Lá na fase do processo criminal, que a defesa, obviamente, da parte vai querer o quê? Rebater. Mesma coisa é na interceptação telefônica. Só que a interceptação telefônica não é uma prova não repetível. É uma prova o quê? Cautelar, que eu utilizo ali como medida cautelar. E o contraditório também vai ser o quê? Postergado, diferido. Tá bom? Agora, eu tenho aquelas provas cautelares, provas não repetíveis e provas antecipadas, né? As provas antecipadas, o contraditório, ele é no momento que é realizado a colheita da prova. Então, seria um exemplo de prova antecipada, por exemplo, eu tenho uma testemunha crucial, ela é importante naquele caso. Se ela não depor nesse momento, né, eu posso perder o depoimento dela porque ela sofre um grave risco de vida. Então, ela tem que depor agora. Aí, o que é feito? Autorização para essa pessoa fazer o depoimento para eu ter essa prova antecipada. Porque se eu não colher o depoimento dela, ela vai morrer e eu vou perder a principal testemunha do caso. Se falar que a interceptação telefônica é uma prova antecipada, está errado. É uma medida o quê? Cautelar e pode ser utilizado como prova cautelar, sinônimo. Beleza? Então lá. Próximo requisito. Letra D. Infração penal. Infração penal punida com reclusão. Então, infração penal punida com reclusão. Pessoal, está em sentido amplo ali, ó, infração penal, mas a lei ela fala o quê? Crime, né? Então é só para a prática de crime. Então bota aqui, ó, sinônimo igual ao quê? Crime, nesse detalhe. Por quê? Só você usar a lógica. A contravenção penal, ela tem como pena o quê? A prisão simples e a multa. Então, de cara, você já elimina o quê? A contravenção penal, porque a contravenção penal jamais vai ser punida com reclusão. Prisão simples só cabe para cumprimento no regime semiaberto e no regime aberto. A reclusão não. O indivíduo que praticar um crime que é punido com reclusão, ele pode cumprir no regime fechado, semiaberto e no aberto. Tá? E o que a lei faz? A lei ela faz, a contrário senso, uma redação negativa. Porque no artigo 2º, inciso 3º, fala o seguinte, ó,
o fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Dá a entender o quê? Pô, a contrário senso, eu não posso decretar interceptação telefônica quando cabe o quê? A prática de um crime com detenção. Só com reclusão. Então, por isso que tu faz análise ao contrário senso. Beleza? Então, crime que é punido com detenção. Falei para vocês logo no início da aula. Ameaça. Não pode. Lesão corporal leve. Não pode. Então, tem que ser um crime punido com reclusão. Exemplo. Homicídio. Homicídio pode ocorrer interceptação telefônica? Pode. É um crime punido com reclusão de 6 a 20 anos. Homicídio simples. Tráfico. Tráfico pode. Ou seja, furto. Aí tu fala, furto não, professor. Furto é pena de reclusão de 1 a 4 anos. Não interessa. Falou qual é o patamar da pena? Não. Falou só que tem que ser punido com reclusão. Se é punido com reclusão, cabe a interceptação telefônica. Tá? Preenchendo, obviamente, o quê? Todos os requisitos. Beleza? Então, o artigo 2º, que eu vou ler rapidamente aqui com vocês, porque tem algumas bancas de concurso público que ela cobra o quê? Só a literalidade. Tá? Diferentemente da banca SESP, porque ela traz esses entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que eu passei para vocês, que eu tenho que passar ainda alguns detalhes. Então, ela cobra. Porque a minha aula é baseada em cima da SESP, que ela cobra o máximo, cobra a doutrina e cobra a jurisprudência. Entendeu? E com base nisso você resolve outras provas aí, outras bancas de concurso aí. Então, ó, artigo 2º. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração quê? Penal. A prova puder ser feita por outros meios o quê? Disponíveis. Inciso 3º. O fato investigado constitui infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. E o parágrafo único, ó. Em qualquer hipótese, deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo a impossibilidade manifesta, devidamente o quê? Justificada. Tá? Então, pessoal, presta atenção. A interceptação telefônica, é outro detalhe que vocês vão notar aí, ó. Eu tenho que fazer a degravação integral ou pode ser feita a degravação parcial? Deixa eu traduzir. Eu falei logo para vocês, né, mas cheguei nesse ponto para, antes de terminar a aula, já deixar também esse entendimento aí do STF. De acordo com o STF, a degravação ela pode ser feita o quê? Parcialmente. Pegar as partes importantes que foi feita na interceptação telefônica e ser degravada. Tá? Porque o cara fica ali, na interceptação telefônica, ele fica escutando. Pô, imagina ele ter que degravar tudo aquilo que escutou. Ah, eu vou lá buscar o cachorro no pet shop. Beleza, amor, vai no salão. Ele vai... Pô, não precisa. Ele vai fazer o quê? A degravação daquilo que é mais importante ali como elemento de prova. Então, a degravação pode ser feita o quê? Parcialmente, de acordo com o STF. Só dar um comentário pequeno. Precisa cumprir todos os requisitos ou cumprindo um já? Todos. Os requisitos, tá? Deixa eu só reforçar aqui, são de ordem o quê? Cumulativa. Eu tenho que preencher todos. Na ausência de um, não cabe o quê? A interceptação telefônica. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Agora, anota aí, ó. Ponto de número 8. Encontro fortuito. Então, ó, encontro fortuito de elementos probatórios. Você pode pôr elementos de prova, né? Elementos probatórios em relação a outros fatos delituosos. Beleza? Então,
Isso aqui, ó, eu posso traduzir da seguinte forma. Você põe, anota aqui, ó. Serendipidade. Serendipidade. Isso aqui já foi objeto também, sabe de quê? Da prova discursiva de processo penal para delegado lá de Goiás. O que era serendipidade? Serendipidade significa o quê? Um encontro, isso no âmbito do processo penal, um encontro fortuito de quê? De prova. Encontro casual de prova. Ou seja, eu estou fazendo uma investigação, eu quero X, acabo encontrando o quê? Casualmente Y. Entendeu? Encontro fortuito de provas. No caso específico aqui, ó, pode ocorrer o quê? O encontro fortuito de provas. Através de uma interceptação telefônica, ela foi determinada, pessoal, para investigar o crime X. No ato da interceptação, encontra a prática do crime Y. Outro crime que veio ocorrer anteriormente. Aí, vamos supor, nesse primeiro caso, vamos botar os dois crimes punidos com reclusão. Então, feita a interceptação telefônica de um, e eu consegui o quê? Pegar elementos de outro crime, provas, elementos de prova de outro crime. A minha pergunta é a seguinte: nesse caso, eu posso fazer a utilização dessa interceptação telefônica para esse outro crime? Posso. Ele é punido com reclusão? Sim. Posso utilizar como elemento de prova. Foi um encontro fortuito de prova. Serendipidade. Beleza? Agora, se no bojo da interceptação telefônica, tá ali, está sendo interceptado, né? E você consegue fazer o que? Uma captação da prática de um crime que ocorreu anteriormente, só que é um crime punido com detenção. Você pode utilizar como elemento de prova? Aí a doutrina diverge. Pode. O que prevalece é que pode. Mas a doutrina diverge no seguinte: uns entendem que não era para chegar e já levar para a prova, né, para o Ministério Público fazer acusação diretamente. Outros entendem que seria como se fosse uma notícia crimes. Ou seja, pegar como se fosse informação de um crime, noticiar ali para a autoridade policial, para o Ministério Público, para ser feita investigação ali depois desse. Mas o que prevalece é que pode ser utilizado como elemento de prova, mesmo ele sendo punido com detenção. Por quê? A interceptação telefônica ela foi determinada para a prática de um crime punido com reclusão. Casualmente que foi ali captado, né, a prática de um crime punido com detenção. Tá? Então, isso é um encontro fortuito de prova. Então, pode sim. Outro detalhe. Quando há a interceptação telefônica, pessoal, no pedido, tá mais para frente eu ia especificar, mas eu falo logo agora, no pedido tem que ser feito o quê? De forma detalhada, especificar o dado ou o fato que ocorreu. Eu estou pedindo a interceptação telefônica porque ocorreu um crime de homicídio em frente ao Focus Concurso no dia tal, e no pedido de interceptação telefônica, né, vai ser determinado para um número específico daquele indivíduo. Então o pedido é bem o quê? Detalhado. Eu não posso pedir faz a interceptação telefônica porque ele praticou homicídio. Não, pô. Eu tenho que determinar o quê? A prática do fato delituoso, especificar bem e também, se souber, né, o pedido do quê? Da interceptação em cima do número específico. Claro que no decorrer, as pessoas vão o quê? Vão ligar. Vão ligar para ele. Então, eu posso utilizar ali a conversação dele. Ele que está sendo o principal o quê? Investigado. Mas no decorrer pode ter um terceiro que está falando que praticou um crime. Mas ele não é objeto da investigação. Eu posso pegar essa informação e utilizar depois ali como uma notícia crimes. Essa interceptação telefônica ela vai ser considerada ilegal para essa pessoa que não sabe? Há divergência. Tá? Mas o que prevalece é o quê? Que pode. Foi o que ocorreu aí, né? Casualmente aí com as autoridades aí do Brasil, um falando com o outro, e no ato de uma interceptação, né, calhou de pegar um aqui, pegar outro ali, e foi pegando. Né? Então pode.
De acordo com a doutrina majoritária, pode. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí. Vamos lá, pessoal. Próximo ponto. Número 9. Determinação da interceptação das comunicações telefônicas. Então aqui, ó. Ponto de número 9. Determinação da interceptação das comunicações telefônicas. É o artigo 3º, tá? O pessoal que tiver com a lei, vamos acompanhar o artigo 3º que fala o seguinte, ó. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento, inciso 1, da autoridade policial na investigação criminal. Então deixa bem detalhado, ó, primeiramente, quem vai determinar? Juiz. Ele pode determinar o quê? De ofício. De ofício significa dizer o quê? De livre e espontânea vontade, sem ser provocado. Ou através de requerimento. Vai ser através de requerimento provocado por quem? A autoridade policial na investigação criminal. Inciso 2, do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Então, a autoridade policial não pode pedir a interceptação telefônica na instrução processual penal, só na investigação criminal. O Ministério Público pode pedir o quê? Tanto na investigação criminal como também na instrução processual penal. Primeira pergunta. O juiz pode decretar a interceptação telefônica de ofício? Certo ou errado? Seguindo a lei, tá certo, né? Mas a doutrina? Vou mudar a pergunta. O juiz pode decretar de ofício a prisão preventiva na fase da investigação criminal? Não, por quê? Ele tem que ser provocado como regra, né? E primeiro, ele vai ferir o sistema acusatório. No processo penal, de acordo com o Brasil, é adotado o sistema acusatório. Cada um no seu quadrado. Ó, cada um no seu quadrado. Cada um no seu... Ou seja, qual é a função do juiz? Julgar. Qual é a função do Ministério Público? Acusar. E qual é a função da defesa? Defender. Então, quando o juiz ele vai na fase da investigação policial e decreta de ofício uma prisão, ele está se metendo na fase que não diz respeito a ele. Que quem tem que pedir a prisão é a autoridade policial através da representação ou o Ministério Público através do requerimento. A doutrina majoritária ela vai entender o quê? Que quem tem que decidir nesse caso, principalmente na investigação criminal, não é o juiz que vai decretar de ofício a interceptação telefônica. Ele tem que ser o quê? Provocado. Vai ser provocado através do requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Não pode atuar de ofício, senão ele vai ferir o quê? O sistema acusatório. Então, é isso que prevalece. Tá? Claro que cai na tua prova, você bota isso como errado e a banca traz como certo, tu anula essa questão. A CESP ela não vai fazer isso contigo, eu tenho certeza. Que ela vai pedir o quê? A doutrina majoritária. Ela vai adotar o posicionamento jurisprudencial, que ele não pode atuar de ofício. Tá? Ela faz isso na parte do processo penal envolvendo o quê? A prisão. Ela não vai fazer a cobrança da literalidade do artigo 3º, no que diz respeito à decretação de ofício. Tá? Porque vai estar errado. Beleza? Agora, outra banca pode cobrar. Mas se cobrar, tu consegue o quê? Anular. Esse pessoal do Facebook, eu estou encerrando a transmissão deles aqui, pelo Tá. tempo limite. E mandar um abraço para o professor Araújo e o Jairo. Tá. Então, pessoal do Facebook aí, um abraço, tá?
porque está sendo encerrada aí a transmissão de vocês, porque tendo visto o prazo que é permitido aí pelo próprio Facebook. Um abraço, fique com Deus aí, continue me acompanhando. E semana que vem eu vou começar um projeto novo. Deixa eu só vender meu peixe também. Meu projeto novo é o seguinte. Eu não vou vender nada, eu não vou cobrar nada de vocês, tá? Apesar que se cobrar seria bom para mim também, né? Mas tô brincando. É o seguinte, eu vou começar a comentar, né, artigo por artigo do Código Penal, começando com o artigo 1º. Mas assim, vai ser comentários breves, 8 minutos, os pontos principais de cada artigo. Então, é um projeto que a gente vai fazendo ao longo do tempo aí, e eu vou procurar cada semana disponibilizar comentário de cada artigo. Falar qual é a teoria que é adotada, aquilo que é principal, como é que cai em prova. Então, a partir da semana que vem eu começo esse novo projeto, que vai ser postado na minha página aí, e é do Focus, beleza? E um abraço aí, professor Araújo, professor de informática, excelente, né? E o professor Jário, né? Professor Jário aí, fica com Deus também. Um abraço para esses dois professores da equipe Focus. Tem mais um aluno aqui, Daniel Oliveira. Daniel Oliveira, um abraço, fique com Deus, tá? Um abração aí para você. E continue me acompanhando. E vamos dar sequência aí. Vamos lá, pessoal. Que isso? Nossa. Só dar um comentário ali que ficou confuso. Então, na determinação, o juiz pode de ofício ou não pode? Então aqui, ó, deixa eu repetir a pergunta dele. O que diz respeito à determinação da interceptação das comunicações telefônicas. A letra da lei, o artigo 3º, fala o seguinte, ó. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício a requerimento. Então, de acordo com a doutrina majoritária, com a própria jurisprudência, ele não pode decretar de ofício que ele está ofendendo o quê? O sistema acusatório. Tá? Ele tem que ser provocado. Tá? Provocado através de quê? Requerimento pela autoridade policial só na fase da investigação criminal, porque a função do delegado ela vai terminar a partir do momento que o Ministério Público fizer a acusação e é recebido o quê? A denúncia. Então, por aí em diante, o delegado não pode mais fazer o quê? O pedido de interceptação telefônica. Ele só faz na investigação criminal. Já o Ministério Público, tanto na investigação criminal como também na fase do processo, na fase da instrução processual. Ponto de número 10. Ó. Número 10, pessoal, pedido da interceptação. Então, pedido da interceptação telefônica. Aí você vai pôr como fundamento, artigo 4º da Lei 9.296 de 1996, a própria Lei de Interceptação Telefônica. Fala o seguinte, artigo 4º. O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal com a indicação dos meios a serem o quê? Empregados. Ou seja, o pedido dessa interceptação de comunicação telefônica tem que demonstrar o quê? O fato determinado, e vai ter que demonstrar também, através do pedido, quais os meios que vão ser o quê? Utilizados na interceptação telefônica para fazer a captação desse elemento de prova. Nada mais é reforçando tudo aquilo que eu venho falando, né, no decorrer da aula. Parágrafo 1º, excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo. Esse parágrafo primeiro, pessoal, já foi cobrado pela banca CESP. Então você põe um asterisco aí, porque ela tem o costume de repetir indagações. Ela tem preguiça. Tem preguiça, Não, vou copiar e colar, vou mudar alguma coisinha aqui, pum, joga. Se você faz muitas questões da banca CESP, você vê que em muitos casos ela repete. Tá? Que nem lei de drogas. Ela vai falar assim, não cabe a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Certo? Errado. Porque o STF declarou o quê? Inconstitucional.
ela cobra isso todo, praticamente todo o concurso. Até para juiz ela repete. Aqui ela pode vir o quê? Repetir. Ela pode falar assim, não cabe o pedido de interceptação telefônica feito verbalmente. Aí tu, só por escrito. Não. Vai estar o quê? Errado. Porque cabe verbalmente e depois vai ser reduzido o quê? A termo. O que é reduzido a termo? Pô, o cara está fazendo o pedido verbalmente. Vai escrever o que ele está falando. Isso é reduzir o quê? A termo. Beleza? Parágrafo 2º. O parágrafo 2º fala o seguinte, ó. O juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido. Então aqui, ó, prazo para decisão sobre o pedido. Então, o prazo para decisão sobre o pedido, ó, 24 horas. Assim. Ó, quem erra a questão assim é Juninho. O prazo para decisão sobre o pedido da interceptação telefônica tem que ser definido pelo juiz em um dia. Não, na lei fala 24 horas é um dia, certo? Errado. 24 horas é diferente do direito do que um dia, pô. Contabilizando, difere mesmo, tá? Então, se falou 24 horas, não falou um dia, se tiver um dia, tá o quê? Errado. Tá? Mas pequeno, um dia não tem 24 horas? Tem, pô. Mas, tecnicamente, juridicamente, há uma diferença. É a mesma coisa assim, a denúncia tem que ser proposta em 48 horas. Se vier na prova, a denúncia tem que ser proposta em 2 dias, tá errado. Tá? Então, quando está de forma assim, expressa a quantidade de horas, tem que ser dessa forma para você marcar como certo. Se tiver contrário, tá errado. Outro detalhe aqui, ó. Aqui eu tenho um prazo para ele decidir o pedido. Não é o prazo de duração da interceptação telefônica. Porque com 24 horas você não consegue, às vezes, captar quase nada. Ainda mais se a pessoa não tiver o costume de falar. Beleza? O prazo da interceptação que a gente vai trabalhar mais para frente, como regra, são 15 dias. Beleza? Vamos lá. Ponto de número 11. Agora, ó. Ponto de número 11. Esse ponto de número 11, pessoal, você pode marcar um asterisco aí 3 vezes. Sabe por quê? Cai direto, cara. Ela repete toda hora esse artigo 5º aqui da lei de interceptação telefônica. Essa aqui, esse ponto, aliás, do número 11, é o que cai mais na prova da CESP. É o prazo da duração da interceptação. Tá? É o que cai mais. Então aqui, ó, 11, duração da interceptação. Ó, fala o seguinte. A decisão, artigo 5º, a decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias. Então, o prazo de duração da interceptação telefônica são de 15 dias. Continuando a leitura do artigo 5º. Ó, renovável, então aqui, ó, renovável por igual período. Então, renovável por igual período. Por igual o quê? Período de tempo, né? Aqui, ó. Uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Aqui, mais uma vez, que fala o quê? Que a interceptação telefônica não é o quê? Prova. É o meio de obtenção de prova. Agora, vai errar isso quem não teve aula comigo. É o famoso Juninho. A interceptação telefônica é prova. Não, é meio de prova. Aí eu pergunto para vocês.
é 15 dias, renovável por igual período, por igual tempo que fala a lei. Se ele, ao invés de autorizar 15 dias, autorizou 10, ele vai ter que renovar por 10 ou ele pode renovar por 15? Se ele, no primeiro deferimento, ele renovou por 10, é por igual período. E assim, mas pode. Na prática, ele vai fazer o quê? 15. 15 e vai renovar. É uma única vez? Não. A lei falou o quê? Por igual tempo. Não falou uma única vez. Então, se você falar que o prazo, a duração da interceptação telefônica é 15 mais 15, está errado, pô. Não é 15 mais 15. Eu posso definir 15 dias e renovando, ó, por 1 ano, 2 anos, mas por igual período de tempo. E cada vez que vai ter a renovação, tem que ser definido por quem? Pelo juiz. Porque, às vezes, pode ser utilizado da seguinte forma. Foi pedido na investigação criminal a interceptação telefônica. Aí o juiz foi e deferiu. Estou falando isso que eu já participei de um caso concreto disso. Mas foi um tribunal de júri, que eu vou comentar mais à frente. O juiz foi e deferiu 15 dias. Né? Aí fizeram a interceptação, tá lá. Aí pediram mais 15 dias. Aí continuaram. Aí depois que escoou o prazo, acabou. Falou assim, não consegui pegar nada, né? Aí parou. Não pediu mais a renovação. Aí sai uma informação no jornal falando que o indivíduo tal tinha praticado crime, esse indivíduo que era objeto da investigação, tá? Que era objeto da interceptação. Depois que saiu do jornal, que já tinham parado a interceptação, é que eles fazem? Volta de novo. E começa a fazer a interceptação. A partir desse momento em diante eu tenho o quê? Uma prova ilícita. Por quê? Essa renovação ela tem que ser definida pelo juiz. Parou. Escoou o prazo, não pediu a renovação, vai ter que pedir o quê? Novamente para o magistrado. Isso foi um tribunal do júri que eu fui, né, que ocorreu a prática de um crime de homicídio e a polícia estava fazendo a interceptação telefônica. Aí foi pedindo a renovação, aí não conseguiu pegar mais nada, parou. Aí depois saiu uma notícia no jornal, eles voltaram a fazer a interceptação telefônica. Entendeu? Aí a tese da defensoria foi o quê? Que era uma prova ilícita e tal. Só que tribunal do júri, você está trabalhando com quem? Com pessoas leigas, né, que são jurados. E prevalece o quê? O princípio da íntima convicção. Eles votam naquilo que eles acham o quê? Melhor. Se eles acham melhor condenar o cara, problema. Se eles acham melhor, como se diz, absolver, também, princípio da íntima convicção. Diferentemente do juiz, que tem que fundamentar, é o princípio do livre convencimento o quê? Motivado. Nesse caso específico aí, ele poderia solicitar a renovação ou ele teria que entrar com um novo pedido de interceptação? Não, ele pede só a renovação. Mesmo ele tendo cessado? Não. Tu está falando do... Nesse caso específico, vai pedindo de novo. Faz uma nova solicitação para interceptar. Isso. Porque já... Quando está ali, está correndo, só faz o quê? Pedido da renovação. Parou, vai ter que fazer de novo. Fundamental o porquê, né? Então, nesse caso, lá do tribunal do júri, a prova era ilícita, né? Dali em diante, eu tinha o quê? A contaminação da prova. Só que o tribunal do júri condenou o cara. Tô com pena não, tá? Matou mesmo. Tinha ainda as gravações, né? Porque as gravações conseguiram serem captadas depois, mas não foi com autorização judicial. Foi pelo GRAMP mesmo, pela polícia, mas não teve autorização judicial porque foi depois do prazo. Mas foi condenado. Aí cabe à defensoria o quê? É legal que foi condenado por contrariar provas dos autos, mas tem que ver se o tribunal ainda vai aceitar isso. Porque foi para o tribunal do júri, meu filho. Na maioria dos casos, é o ser condenado. Todos os tribunais do júri que eu fui, o cara foi condenado. Eu não tive sorte de ninguém ser absolvido. Não tive o azar de ninguém ser absolvido. Não é uma pessoa de bem, matou mesmo, então tem que ser condenado. Agora, uma pessoa de bem corre o risco, às vezes, de agir em legítima defesa, né, e ser condenado ainda pelo tribunal do júri. Por exemplo, tu mata um bandido. Esse bandido mora numa comunidade.
maioria dos casos, quem é jurado pode ser alguém que é da comunidade. Então, a tua defesa tem que trabalhar, se você for para o conselho de sentença, né? Porque o juiz tem que torcer para o juiz não te pronunciar. O juiz te pronunciou ali, aí tu já é absolvido antes de ir para o conselho de sentença. Mas se tu for para o conselho de sentença, o teu advogado tem que trabalhar em cima pedindo para trocar júri, se a pessoa que mora na favela, para não ser condenado. Tá? Então vamos lá, pessoal. Dá continuidade aí. Então vamos fixar no prazo 15 dias, renovável por igual período, tá? Não renovou, acabou, não quis. Se quiser depois fazer uma nova interceptação, tem que fazer um novo pedido. Beleza? Então, ponto de número 12 agora. Execução da interceptação. Aí vocês vão pôr como parâmetro o artigo 6º. Artigo 6º e parágrafos da Lei 9.296 e 96. Vamos lá. Ó. Artigo 6º. Definido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. Tá? Obviamente, está na fase da investigação criminal. Quem vai fazer a condução vai ser a autoridade policial, dando ciência a quem? Ao órgão do MP, Ministério Público. Vou falar Ministério Público está em sentido amplo. Pode ser o Ministério Público Estadual, que é representado pelo promotor de justiça, ou o federal, que é representado pelo procurador da República. Que poderá o que? Acompanhar a sua realização. Ele não é obrigado, não tem como dever o quê? Fazer o acompanhamento. Tá? É uma faculdade. Parágrafo 1º. No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinado o quê? A sua transcrição. Transcrição ela pode ser feita o quê? Parcialmente, que é a degravação. Beleza? Parágrafo 2º. Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas. E parágrafo 3º. Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do artigo 8, ciente o Ministério Público. Beleza? Então, essa forma que é feita a execução da interceptação. Artigo 6º, você dá uma lida, letra da lei, tá? Para tentar o quê? Fixar o conteúdo. Com base nesse 12, ponto de número 12, é que você vai fazer o quê? O detalhamento. Conforme eu já falei para vocês, aqui ó, é desnecessário a degravação total, tá? Então é desnecessário a degravação total, lendo a contrário senso, pode ser feita a degravação parcial. Tem que tomar cuidado quando fala isso, sabia? Porque uma vez eu fui dar exemplo de um crime de roubo, eu falei que o roubo, tecnicamente falando, como a teoria adotada na consumação, a teoria da morte, é difícil você pegar o cara no roubo tentado. Na maioria dos casos, o quê? Vai ser o quê? Consumado, né? Aí um indivíduo falou em outro curso que eu falei que não cabe tentativa no crime de roubo. Entendeu? É que nem que eu estou falando assim, ó, é desnecessária a degravação total. A contrário senso, pode ser feito o quê? Parcialmente. Mas tem mula, né, que erra essa porra ainda. Então vamos lá. 12.2. Requisição, ó, requisição dos serviços. Então, requisição dos serviços e técnicos
especializados. As concessionárias, então as concessionárias de serviço público. Aí tu anota aí, pela autoridade policial. Serviço público pela autoridade policial. É o artigo 7º, tá? Artigo 7º da lei. Então tu anota aí, artigo 7º. Fala o seguinte, ó. Para os procedimentos de interceptação de que trata esta lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço quê? Público. Ele vai fazer, ó, por exemplo, uma concessionária de serviço público aí. Eu tenho a TIM, tenho a Claro, né? Não é concessionária de serviço público, Bigode? Eu citaria Copel, né, mas... Não, a Copel é uma concessionária de serviço público ou é uma sociedade de economia mista? Ela é uma sociedade de economia mista. Presta serviço público, mas a natureza jurídica dela é sociedade de economia mista. A concessionária de serviço público ela é uma pessoa jurídica de direito privado que, através do poder concedente, ela exerce um serviço público por delegação. Então, seria o quê? A telefonia, né, é um serviço público, a comunicação telefônica, né, através da comunicação telefônica. E quando é prestado pela TIM, pela Claro, pela Vivo, eles estão fazendo através de concessão. Aí a autoridade policial pede, né, para esses técnicos especializados para fazer aí a interceptação. Aí vai ver alguém subindo no poste. Né? Esse negócio de poste é caô, né? Que tu vê assim, ninguém tá lá no poste, estou fazendo interceptação aqui na nossa linha telefônica. Porra, hoje em dia não precisa mais disso, né? Tem outros mecanismos. Mas pode ser que alguém, né, disfarçado, está subindo no poste, às vezes é o quê? Um investigador que está querendo investigar a tua vida, parceiro. Ou então é o fofoqueiro. Dificilmente vai ser o técnico ali especializado. Tô brincando. Tô brincando, gente. Tá? Próximo ponto aqui, ó. Deixa eu anotar aqui. Põe aí, 13.3. É 12.3, aliás, desculpa, pessoal. Bota assim, ó. Autos apartados. Autos apartados. Então, 12.3. Autos apartados. Significa dizer o quê? Os autos da interceptação telefônica apartados. Separados, isso, entendeu? Porque se fosse juntos, seria o quê? Conexos, né? Juntos, ligados, apartados, separados. Tá aqui, ó, os autos do processo principal, os autos do pedido feito antecipadamente alguma coisa, tá aqui. Da interceptação telefônica vai estar onde? Do ladinho. Apartado, Bigode, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho os autos. Tá aqui, ó. Isso que é apartado. Autos é a parte o quê? Física. É que você toca. Processo, ele é intocável. Beleza? Então, 12.3. Autos apartados. Artigo, ó. Artigo 8º da lei. Então, assim, ó. Vamos lá. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos o quê? Apartados, separados. Apensado aos autos do inquérito policial ou do processo criminal. Bigode, tá separado, tá o quê? Apartado. Aí ele vai o quê? Apensar. Apensar o quê? Vai unir, vai juntar aqui, ó. Tá? O inquérito vai para lá, esse aqui vai para cá também. Vem para cá. Entendeu? Não tem como errar. Entendeu? Então é assim. Tanto do inquérito, aqui ó, pode ser o IP, o inquérito policial,
ou pode ser o processo criminal, tá? Aqui tá, ó, autos da interceptação. Beleza? Então, ó, interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Então tem que ter o quê? O sigilo, né? Não pode ficar falando para os outros. Parágrafo único. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial, ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto do artigo 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal. Ou seja, pessoal, a apensação dos autos da interceptação telefônica em cima aqui, ó, do IP, do inquérito policial, conforme o artigo 8º, parágrafo único, fala o seguinte, ó, a apensação somente poderá ser realizada imediatamente, mas é antes do relatório, quando se tratar de inquérito policial. Tem que ser antes do relatório para fazer ali a juntada. Beleza? Continuando. 12.4. Tá aqui, ó. Incidente, anota aí. Incidente de inutilização. Então, incidente de inutilização da gravação desnecessária. Artigo 9º. Então, põe aí fundamento legal, artigo 9º. É uma forma de você esquematizar essa lei, né? Então, ó, incidente de inutilização da gravação desnecessária, artigo 9º. A gravação que não interessar a prova será inutilizada por decisão judicial. Por aqui. A gravação que não interessar a prova, como é que ela vai ser inutilizada? Por decisão o quê? Judicial. Não pode ser decisão administrativa, não pode ser por livre e espontânea vontade da pessoa que fez o quê? A gravação. Só através de decisão o quê? Judicial. Tu vai utilizar o quê? O princípio da simetria. O que é simetria? Se eu pedir o juiz para fazer a interceptação, eu vou fazer o quê? O pedido para descartar. Beleza? Então, ó, a gravação que não interessar a prova será inutilizada por decisão judicial durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte o quê? Interessada. Tá? Ou do requerimento do Ministério Público ou da parte interessada. Tranquilo? Pode. Então aquela parada que você estava falando vou no pet shop, vou não sei o que, aquela porra toda, aquela baboseira que não serve pra porra nenhuma. Se o cara quiser tirar, ele tem que pedir pro juiz. Não. É isso? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai gravar isso tudo. Certo. O que ele vai degravar, que é escrever, é o essencial. Mas a gravação tem o negócio do pet shop. Para ele destruir, tem que ter autorização o quê? Judicial. Entendeu? Porque ele só degrava, só escreve, vai transcrever aquilo que é necessário. O que não é necessário fica gravado. Porque a interceptação é feita no geral. Tá? Ele está falando do requerimento do Ministério Público da parte interessada só após a instrução, no caso do processo. Pode ser pedido para a destruição ou a autoridade policial ela pode fazer a destruição dessa parte? Ó, vamos ler aqui de novo, vai pedir. A gravação que não interessar a prova será inutilizada por decisão judicial. Aí vem. Durante o inquérito, a instrução processual ou após esta. São as três hipóteses, os três momentos que pode ocorrer o quê? A inutilização. Quem pode pedir? Ministério Público ou a parte interessada. Não tem. Quê? Qualquer um dos momentos. Uhum. É que ele fala assim, inquérito
instrução processual ou depois. Ou seja, você tem esses 3 momentos, aí fala o quê? Ministério Público é a parte interessada. Essa parte interessada fica muito ampla. Eu não posso falar que a autoridade policial, né? Mas desde que seja interessado. Mas, a princípio, a letra da lei não falou o quê? Autoridade policial. Só trouxe o Ministério Público e parte interessada. Então segue o que está aqui. Entendeu? Quando parte interessada, vai ser quem? Vai ser aquela pessoa que foi objeto da interceptação. Ou outras pessoas também que ficaram sabendo que, através de uma comunicação, tiveram ali a violação da comunicação, entendeu? Então, eles são parte interessada, eles podem pleitear aí também essa inutilização. Beleza? E, ó, finalizando, ponto de número 13, nota aí, ó. Ponto de número 13, crime de interceptação de comunicações telefônicas ou de violação de segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em leis. Então aqui está o artigo 13, tá? Que é o crime... Artigo 10. É o ponto de número 13. Foi mal, pessoal. Ponto de número 13, crime, artigo 10. Tá aqui, ó. Constitui crime realizar a interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados, o quê? Então, obviamente, essa interceptação telefônica ilegal, o grampo, é configurado o quê? Crime. Você fez a interceptação telefônica. Vai correr em segredo de justiça. Se você revelar esse segredo, você cometeu o crime. Entendeu? É simples. Pena. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Tá? Então tem que ter sempre o quê? A autorização judicial para fazer a interceptação telefônica e a escuta telefônica. Então, pessoal, conseguimos, em tempo hábil, finalizarmos toda a lei de interceptação telefônica. Eu resumi. Claro que isso aqui que eu falei em aula é necessário para você acertar a prova. Não precisa mais do que isso. Nada assim, vou estudar 30, 40... Não precisa. É com base nisso, dessa forma esquematizada, você resolve aí as questões de interceptação telefônica. Agora, o que você tem que fazer? Tem que complementar seus estudos. Pega as questões da banca e começa a resolver. Vai perguntar, Bruno. Professor, que tipo de crime que seria? Como patrimônio, tipo assim, como que eu classificaria a tipicidade? Tipo, tem crimes contra o patrimônio, contra a pessoa... Você está falando o bem jurídico que é protegido nesse bem, nesse crime. Então, ó, só você analisar aqui, ó. Se você falar que há uma quebra na interceptação telefônica, eu entendo que há um crime contra a administração da justiça, porque, querendo ou não, tem um crime que escorrer no segredo de justiça, tá? Se está em segredo de justiça, não pode ser revelado. Então, há uma quebra aqui, né? No bem jurídico que é protegido, a administração da justiça. Beleza? Então, queridos alunos, um abraço, fique com Deus. Pessoal do online, continue me acompanhando aí, né? Nós estamos distantes fisicamente, mas pela telepatia eu estou perto de vocês. Tô brincando, cara. Igual X-Men, né, parceiro? Então, um abraço, fique com Deus. Até a próxima. O pessoal aqui também do presencial. Fique com Deus. Fofoqueiro Marcelo aqui, então vamos lá.